Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, é uma alegria estar novamente com os irmãos nesse dia. Estamos aqui reunidos, não fisicamente, mas espiritualmente, para juntos prestarmos culto ao Senhor. E é uma bênção, é uma alegria podermos fazer isso, mesmo que à distância. E nosso desejo, nossa oração é que este culto, esses cultos que temos gravado, possam primeiramente agradar ao nosso Deus que nos salvou. Estamos reunidos porque Deus nos ama em Cristo Jesus, porque Ele nos salvou pela morte de Cristo e pelo Espírito Santo que Ele tem nos dado. Aqui estamos nesse sentido. Então vamos iniciar com uma palavra de oração. Oremos ao Senhor neste momento. Pai amado, obrigado, Deus, pela bênção que temos de cultuar ao Senhor, pela alegria que temos de nos aproximarmos perante Tua face, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Obrigado pelo dom do Espírito Santo que o Senhor tem derramado sobre nós de maneira abundante. Obrigado pela salvação eterna que já temos no Senhor Jesus Cristo. E queremos entregar este culto ao Senhor, que o Senhor seja realmente, sinceramente honrado neste momento. Que aquilo que façamos possa subir ao Senhor como cheiro suave e agradável ao Teu nome. E que tão somente o nome de Jesus seja honrado neste lugar. Abençoa-nos, Pai, assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos agora louvar ao Senhor com um cântico e convido você que nos assiste, que também no seu coração, com seus lábios, que também louve ao Senhor. Cantemos ao Senhor então uma música neste momento.
Vamos agora ler a palavra do Senhor, o Salmo 142, um salmo bastante conhecido da palavra de Deus. Convido você que nos assiste também, que abra sua Bíblia nesse trecho da palavra de Deus. Salmo 142. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Esse salmo é uma súplica ao Senhor, é uma oração. Diz o salmista: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. E, meus queridos, quando passamos por esses dias de angústia, de dor, em que notícias ruins chegam ao nosso lar, chegam à nossa nação, precisamos clamar e suplicar ao Senhor. Diz o salmista: Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Iremos então agora cantar o hino ao Senhor, hino 330, o cantor cristão, que fala do segredo do viver. E diz o hino que o segredo do viver é confiar tão somente em Jesus Cristo. Quando nos cercar o mal, quando a tribulação vier ao nosso redor, quando as trevas se aproximarem, nós temos que fazer é confiar em Jesus. Vamos cantar este hino ao Senhor, depois teremos nossa oração intercessória. Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é
Faremos então nossa oração intercessória. E, novamente, convido você também a participar deste momento. No seu coração, onde você estiver, coloque o seu pedido perante o Senhor. Nós temos um Deus que sinceramente se importa com nossos problemas, com nossas lutas. Nós temos um Deus que conhece nosso passado, presente e futuro. E tudo está nas mãos desse grande Deus, um Deus soberano que nos criou, que tem dirigido a história para o fim que Ele mesmo determinou. Então, oremos agora nesse sentido. Coloque a sua luta, coloque a doença, coloque a sua insegurança em relação ao dia de amanhã, talvez a questão financeira, a questão familiar. Vamos buscar agora a face do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, aqui estamos, Senhor Deus, neste momento, e queremos, Pai, por meio dessa oração, interceder ao Senhor por cada vida que agora nos assiste, por aqueles que estão no seu coração, depositando o seu problema, a sua luta perante o teu altar de graça. Ó Deus, aqui estamos buscando a tua face neste momento, Pai, declarando que nós dependemos do Senhor, que sem o Senhor não temos a mínima condição de viver neste mundo, de agir, de reagir. Toda a nossa vida está arraigada, está edificada no Senhor, no Deus que nos salvou de maneira graciosa e soberana em Cristo Jesus. Obrigado pela tua graça bendita sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela morte de Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue derramado que nos purifica de todos os nossos pecados, pelo dom do Espírito Santo já concedido a nós pela fé em Cristo Jesus. E agora que estamos para interceder e clamar ao Senhor por questões particulares, pessoais, colocamos perante Ti cada enfermo da nossa igreja, pessoas que têm passado pela aflição, pela dor, meu Pai. Abençoa cada um, aqueles que farão cirurgia, aqueles que esperam uma resposta do médico. Tudo depositamos perante o Senhor. Pedimos também ao Senhor, meu Deus, para aqueles que estão inseguros em relação ao momento que vivemos, que temem, que estão ansiosos. Senhor, abençoa o teu povo, guarda-nos no teu poder, guarda-nos, Senhor Deus, daquilo que tem chegado ao nosso redor. Nós confiamos e esperamos em Ti. O Senhor é o nosso Deus. Abençoa, Deus, também as famílias da igreja, abençoa os casamentos, relacionamento entre pais e filhos. Abençoa, Pai, aquele filho que está se desviando dos caminhos, Senhor, traga-o de volta na Tua presença. Abençoa aquela oração que pede pela conversão, pela salvação de um ente querido. Sustenta, meu Pai, e abençoa-nos nessas questões. Pedimos pelas finanças de cada um. Estamos em tempos difíceis, há pessoas que têm trabalho próprio ou empresa, que têm padecido necessidade nesse tempo. Tem misericórdia, sustenta-nos. Abençoa essa nação também, Deus, nesse sentido. O mundo inteiro tem passado por mais uma crise. E que nós possamos nos voltar para o Senhor nessas horas de dificuldade, Senhor Deus. Abençoa o teu povo, abençoa os casamentos, abençoa, Pai, os trabalhos da tua igreja também. Que possamos continuar testemunhando e proclamando a salvação que somente o Senhor pode dar. Depositamos perante teu altar cada vida que ora conosco. Colocamos a tua igreja perante o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus queridos. Vamos então agora louvar ao Senhor com mais alguns cânticos também. E reitero o meu pedido, participe também você, cante ao Senhor, cante no seu coração, cante com os seus lábios, mas que juntos possamos prestar esse culto ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça, Tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, Tua graça. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça, Tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, Tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, Tua graça, Tua graça. Queridos, vamos então para a mensagem neste momento, e nosso texto de hoje está em Marcos capítulo 11. Leremos do versículo 1 até o versículo 20. Marcos capítulo 11,
do 1 até o 20. Como os irmãos bem sabem, temos pregado sobre o Evangelho de Marcos de forma expositiva, chegamos a esse ponto, capítulo 11. Além de Marcos, também temos pregado sobre Isaías também de forma sequencial, e espero esteja sendo bênção para todos nesse sentido também. Então, leremos Marcos capítulo 11, a partir do verso 1. Peço que os irmãos abram suas Bíblias nesse trecho da palavra do Senhor e que a mantenham também aberta durante a nossa mensagem. Esta é a palavra de Deus, Marcos capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Até aqui, esta é a palavra do Senhor. Meus irmãos, então vamos para a mensagem, Marcos capítulo 11, já lemos o texto bíblico, mas antes de iniciarmos, façamos como temos feito em nossa igreja há um bom tempo. Repita comigo aquele texto do versículo 18 do Salmo 119, que assim diz: desvenda os meus olhos, para que contemple as maravilhas da tua lei. Marcos capítulo 11, Jesus finalmente chega a Jerusalém. Na segunda metade de Marcos, como tenho visto, Jesus faz a sua última viagem para aquela cidade. Quando chegasse lá, ele seria crucificado, seria morto, e ao terceiro dia, então, iria ressuscitar. Jesus, então, está chegando a Jerusalém, e há uma palavra que aparece algumas vezes nessa segunda parte de Marcos, a palavra é caminho. E nós temos essa palavra repetida aqui também no capítulo 11 de Marcos. Durante o caminho, nessa última viagem, Jesus vai ensinando os seus discípulos como eles o deveriam seguir. E aqui, no capítulo 11 de Marcos, a palavra caminho aparece quando Jesus vai chegando à cidade e as pessoas vão colocando as suas vestes, diz versículo 8, e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Então, Jesus chegando a Jerusalém, estando no caminho, as pessoas colocavam suas vestes, seus mantos e palmas ali, para que então ele passasse. É interessante essa questão. No final do caminho, Jesus é recebido com glória, com uma certa exaltação.
ao chegar ali a Jerusalém. Mas a glória que de fato ele deveria receber e que recebeu, não é no final deste caminho, é depois da sua crucificação, ressurreição, ao chegar ao céu, aí finalmente ele está no seu lar, está no seu reino, recebido com toda a glória e com todo o poder. E a mensagem nesse momento, meus irmãos, quero colocar, tem a ver com o juízo de Deus sobre Israel. Esse é o nosso tema desse momento, o juízo de Deus sobre Israel. Jesus, ao chegar ali a Jerusalém, ele veio para morrer, para trazer graça, mas entendamos que não somente graça Cristo veio trazer, mas também juízo. Juízo e graça é um binômio que, no meu entender, é o fio condutor de toda a palavra de Deus. Nós somos pecadores, estamos debaixo do juízo de Deus. Deus, em seu grande amor, nos salva pela sua graça em Cristo Jesus. Cristo veio para trazer graça, mas também há juízo. E quando retornar a este mundo, então o juízo finalmente chegará a toda a humanidade. Quero dividir aqui o texto em duas partes. Primeira parte, quero falar sobre a chegada a Jerusalém, a entrada triunfal. Então, a segunda parte da minha mensagem, sobre a purificação do templo. Vamos para a primeira parte, então, acompanhe sobre por favor. Estamos em Marcos capítulo 11. E logo de começo há um fato que nos chama a atenção aqui. Jesus, antes de entrar em Jerusalém, ele pede que se vá a uma aldeia e pegue lá um jumentinho para que ele possa então montar nesse animal e assim entrar em Jerusalém. E temos que ter um pouco de cuidado com esse texto, porque há pessoas que olham para Marcos capítulo 11 neste momento e veem talvez algo místico aqui, alguma teoria da conspiração, como se já houvesse um grupo lá esperando Jesus para uma revolução ou algo desse tipo. Já vi algumas interpretações sobre isso, mas nós temos que deixar isso de lado. Olhemos para o que o texto está nos dizendo. O que nós vemos aqui no texto, meus irmãos, é a providência divina neste momento. Deus proveu ali aquilo que era necessário para que a história seguisse o seu curso. Então, a providência divina está aqui em ação. Jesus assim o fez, pensando naquele animal, ele estava pronto, preparado em um certo local, esperando então para que no tempo certo fosse ali usado. Entendamos que a providência de Deus na nossa vida acontece e geralmente vem por meio de coisas naturais. Às vezes esperamos sempre coisas miraculosas de Deus, mas muitas vezes Deus tem nos sustentado e nos guardado por meio de coisas também que são naturais. Assim foi com Jesus Cristo. Nós temos a providência divina aqui então retratada. Mas por que Jesus tinha que usar dessa maneira? Porque ele precisava entrar sobre o jumento em Jerusalém. E agora nós temos que entender a profecia bíblica, porque Jesus aqui cumpre literalmente o que está escrito e profetizado no Antigo Testamento a respeito dele. Em Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9, nós temos essa profecia ali retratada. Se possível, abra sua Bíblia nesse texto, lerei aqui Zacarias 9, versículo 9. Veja que coisa interessante aqui retratado na palavra do Senhor. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Meus irmãos, que coisa fascinante nós temos aqui. Zacarias profetizou esse texto séculos antes de Jesus Cristo nascer. Ele disse que o rei de Israel, aí vem o teu rei, justo e salvador. Ele chegaria ali a Jerusalém, montado sobre um jumento. E assim Jesus cumpriu literalmente o que Zacarias havia profetizado. Um detalhe interessante aqui do texto, meus irmãos, é que Jesus Cristo veio primeiramente como justo, como rei e como salvador. Ele veio para salvar, para nos dar a sua graça, a graça de Deus em nossa vida. Também fala o texto de Zacarias que ele viria de forma humilde. E infelizmente há aqueles que olham para Marcos capítulo 11, sobre essa história de Jesus entrando montado sobre o jumento, e pegam isso e dizem, olha, isso é um sinal de prosperidade de Jesus,
querendo então justificar uma teologia da prosperidade. Mas o texto bíblico diz o oposto disso. Ele fala que ele viria de forma humilde. Outra versão fala que ele viria pobre, montado sobre um jumento. Era um sinal de humildade. Entendamos isso: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, chegou ali em Jerusalém como rei. Ele foi aclamado como rei. As palavras, daqui a pouco iremos ver sobre isso, apontam Jesus de fato como Messias. Mas ele chegou ali, o rei do universo chegou de forma humilde a Jerusalém. A liderança religiosa não entendeu, não o compreendeu, mas aquelas pessoas que ali estavam tinham entendido isso. Jesus cumpriu as expectativas do Antigo Testamento em relação ao Messias. O Messias já chegou, ele já veio, ele é Jesus Cristo. E Jesus, ao assim entrar em Jerusalém daquela forma, está demonstrando que ele de fato é o Messias prometido da antiga aliança. Voltemos para Marcos capítulo 11. Então já vimos Jesus entrando, vimos a providência divina naquele momento, providenciando as circunstâncias, os recursos necessários para que as coisas assim acontecessem. Ele cumpriu Zacarias 9:9, e as pessoas que ali estavam vão saudando Jesus. E veja a saudação aqui colocada. Diz o texto bíblico: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Bendito que vem no nome do Senhor. Esse é um texto que está no Salmo 118. Esse salmo era cantado geralmente na Páscoa, e é talvez o salmo que Jesus tenha cantado com os discípulos na noite que ele instituiu a ceia antes de ir para o Getsemane. Bendito que vem em nome do Senhor. Esse era o Messias prometido. E as pessoas que ali estavam, ao saudarem Jesus dessa forma, estavam declarando: esse é o Messias que haveria de vir. Aquelas pessoas criam, entendiam que Jesus de fato cumpria essa expectativa do Antigo Testamento. Não somente isso, no verso 10, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Ele estava reconhecendo Jesus como filho de Davi. Deus havia feito uma aliança com o rei Davi, dizendo que um descendente seu seria o grande rei. E Jesus, mais uma vez, também cumpre essa expectativa do Antigo Testamento. O reino chegou por meio de Jesus Cristo. Nós estamos nele por meio da fé no nosso Senhor. Então Jesus chega, ele cumpre a expectativa do Antigo Testamento. Ele de fato ali é o rei, é o Messias. E vejamos o versículo 11. Jesus entra em Jerusalém. Ele vai ao templo. E tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Esse é um momento muito significativo aqui da história de Jesus. O Messias chegou, o Rei chegou, o Criador do universo chegou. O próprio Deus que havia instituído a antiga aliança, a antiga maneira de adorar, o antigo templo, o antigo tabernáculo, estava ali. Ele chega no tabernáculo, no templo, melhor dizendo, que ele havia instituído. Ele olha tudo ao seu redor, literalmente no texto bíblico, no texto grego, é isso, olhar ao redor que está ali acontecendo. Ele observa tudo o que acontece e ele então se retira. Pode parecer um anticlímax, né? Chegou lá o rei, o Criador, o Messias, ele vai ao templo, ele observa, então se retira. Mas há uma segunda parte do texto que nos explica por que isso acontece. Entenda que Jesus está aqui aplicando o seu juízo àquela situação. Ele vai condenar aquele sistema religioso hipócrita, corrupto, que fez da revelação de Deus uma fonte de lucro. Ele chega, ele é o Messias, ele está no templo, ele observa tudo, então se retira. E no dia seguinte, começa o versículo 12, aqui estamos já na segunda parte do texto, a purificação do templo. No dia seguinte, saíram de Betânia, retornaram a Jerusalém, ele teve fome, e indo de caminho para Jerusalém, ele viu uma figueira com folhas, e foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Diz o verso 14, Jesus disse àquela figueira: nunca jamais coma
alguém fruto de ti. E depois, no final, vemos que aquela figueira simplesmente vai secar. Esse é o único milagre de Jesus que ele faz em que há algum aspecto negativo, porque a figueira, de fato, então vai secar e vai morrer. Por que Jesus faz isso? Isso é uma figura do que ele está fazendo com a nação de Israel, com aquela liderança religiosa. Está declarando juízo sobre aquela nação, está declarando juízo sobre aquela hipocrisia, aquela liderança religiosa que levava o povo a um caminho errado. Note, é um ponto de contato, porque quando Jesus foi ao templo, havia ido ao templo no dia anterior, ele chegou ao templo e observou, ele viu tudo. Aqui no verso 13, Jesus vê uma figueira, se aproxima e olha para dentro da figueira se há algum fruto. Há um paralelo bastante óbvio aqui no texto. Jesus não encontra nenhum fruto naquela figueira, assim como não encontrou nenhum fruto naquele sistema religioso, na liderança religiosa de Israel, naquele esquema que havia ali no templo, na religião dos judeus. Então, uma condenação para aquela situação. Então, ele retorna ao templo, versículo 15, ele vai para Jerusalém, e lá, ao chegar, ele executa o juízo, ele expulsa do templo os que vendiam e compravam. Jesus derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras, não permitia que houvesse movimentação no templo, está declarando que aquilo que eles faziam não era agradável ao Senhor. Embora os rituais estivessem sendo feitos conforme aquilo que Deus havia prescrito na antiga aliança. Notem isso. O que é importante, meus irmãos, não é a aparência religiosa, não é o cumprimento de rituais religiosos, ainda que estejam de acordo com os ensinamentos bíblicos. O que importa é ser uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. Esse é o fruto que ele de fato está procurando. Também os ensinava, diz versículo 17. E aqui Jesus então vai citar 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro texto que ele cita aqui, não está escrito de Jesus em versículo 17: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse texto que Jesus cita aqui está em Isaías capítulo 56, e nesse capítulo o profeta Isaías está declarando que a salvação seria não somente para os judeus, mas para toda a humanidade. Literalmente, lá em Isaías 56, fala que os estrangeiros poderiam chegar à casa de Deus, seriam acolhidos também pelo Senhor. Os gentios seriam abençoados por Deus e chegariam. O plano de Deus é que a sua revelação chegasse primeiramente aos judeus, e dali então fluísse para toda a terra. A bênção que Deus havia dado para Abraão, o pai dos judeus, é que todas as nações do mundo seriam abençoadas por meio dele. Então, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Isso acontece hoje pela pregação do Evangelho. Os gentios, nós somos alcançados pela pregação do Evangelho. Mas há uma segunda parte: vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Aqui Jesus está citando Jeremias. Eu quero ler com os irmãos esse texto de Jeremias capítulo 7, do verso 1 a 11. É importante ver por que Jesus cita isso, é algo bastante importante para nós. Então, abrirei aqui em Jeremias capítulo 7, se puder também abra a sua Bíblia, onde estiver, Jeremias 7, lerei do verso 1 ao verso 11. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal,
Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e ainda após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos ponde diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. E note no versículo 11, eu vi isto, diz o Senhor. Jesus também viu. Ele foi lá a Jerusalém, ele observou o que acontecia no templo, ele foi à figueira, observou o que acontecia. E aqui também em Jeremias 7, Deus fala: eu estou vendo o erro que vocês estão praticando. O que acontecia aqui, meus irmãos, no profeta Jeremias? Jeremias pregou na época em que Judá, Reino do Sul, havia de ser invadido pela Babilônia. Ele alertava o povo de Judá: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus, porque a destruição chegará, o juízo chegará a vocês. E o povo dizia: não, o juízo não chegará a nós, não haverá destruição para nós, porque nós temos o templo do Senhor. O templo do Senhor está aqui. Então eles confiavam no templo de Deus, porque Deus não poderia permitir que o templo dele fosse destruído pelos ímpios, pelos gentios. Era isso que os falsos profetas profetizavam no tempo de Jeremias: olha, a destruição não chegará, não se preocupem, porque nós temos o templo, temos a arca, isso não vai acontecer conosco. Os gentios não chegarão, Deus não permitirá isso. E Deus fala: olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se não se voltarem para mim, vocês passarão pela destruição. Vocês furtam, matam, vocês cometem adultério, vocês mentem, vocês adoram outros deuses, e vocês vêm à minha casa e se acham salvos. A salvação aqui em Jeremias é a salvação da destruição. Mas, obviamente, há um aspecto espiritual nisso. Porque há pessoas, meus queridos, que fazem rituais religiosos, que vão a um culto, que fazem coisas de índole espiritual, como jejum, como oração, como ofertas, e acham que por isso estão salvas, mas não estão salvas, porque estão em pecado. Se não houver arrependimento sincero de pecados, se não houver fé em Jesus Cristo como o único Salvador, nenhum ritual religioso trará salvação para a sua vida. Paulo fala em Gálatas de maneira muito clara: o que importa não é a circuncisão ou a incircuncisão, o que importa é ser uma nova criatura, uma nova criação. Isso é possível por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque Ele pagou na cruz o nosso pecado. E quando chegamos a Ele com arrependimento e fé, então Deus nos aceita por meio de Cristo na comunhão, na operação do Espírito Santo de Deus. Então, lá em Jeremias, as pessoas acreditavam, confiavam no templo, que não seriam destruídas, porque havia lá o ritual, havia lá aquela instituição. E Jeremias avisa: Deus está dizendo que vocês serão destruídos se não houver arrependimento. Voltemos para Marcos capítulo 11, é a mesma ideia que temos aqui, meus queridos. Jesus está dizendo para aquele povo: olha, o tempo de vocês chegou, o juízo chegou a essa geração, vocês estão em pecado, e o pecado deles ali claramente tinham transformado os rituais que Deus havia instituído como fonte de lucro, como maneira de ganhar dinheiro de maneira desonesta. E Deus então, por meio de Jesus, está ali condenando, dando juízo para aquela geração. Concluindo, meus queridos, nós vemos aqui no final do texto a reação dos sacerdotes e dos escribas que ouviram essas coisas ali. Eles não se arrependeram. Pelo contrário, começaram a tramar um plano para matar Jesus Cristo. E nós temos também isso não somente aqui em Marcos 11, mas em Marcos capítulo 3, logo no início do Evangelho. Jesus, ao falar ali para fariseus,
e saduceus, também havia a multidão ao redor ali, deu uma palavra contra eles. Os fariseus e saduceus já começaram a planejar a morte de Jesus Cristo. E aqui agora também os principais sacerdotes e escribas procuravam modo de lhe tirar a vida. Há duas reações quando ouvimos a palavra de Deus, uma palavra de juízo, uma palavra de arrependimento, uma palavra que chama para a salvação. Ou podemos nos arrepender dos nossos pecados e ir até Jesus para sermos salvos. Ou podemos não desprezar, ir contra Deus. Aqui claramente, aqueles sacerdotes e escribas recusaram a palavra do Senhor. Eles não quiseram saber daquilo que Jesus tinha para dar para eles. E nós temos que entender qual a nossa reação, o que nós vamos dizer para Jesus em relação a essa palavra. E quero aplicar finalmente duas maneiras para nós. Primeiro, para aqueles que já são crentes em Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos nos santificar perante o Senhor. Deus quer que tenhamos uma vida de piedade perante o nosso Deus. Somos salvos por Cristo pela fé no Senhor Jesus Cristo, estamos guardados, mas há crentes que estão andando em caminhos errados. E Deus nos chama para o arrependimento com Ele, Deus nos chama para a santidade, para termos uma vida de piedade, uma vida pessoal, familiar, que de fato agrade ao Senhor. Não é possível que crentes caminhem por caminhos errados em relação à sua sexualidade, em relação às suas famílias, em relação aos seus negócios. Deus nos chama para arrependimento. E finalmente, minha última palavra é para aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus quer que cada um se arrependa dos seus pecados e se volte para Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo estava lá em Atenas, um grande momento da história do cristianismo, está pregando em praça pública, ele diz que Deus ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, porque ele já tinha marcado um dia do juízo, e tinha escolhido o homem por quem esse juízo haveria de vir, e deu um sinal, ressuscitando-o dentre os mortos, era Jesus Cristo, obviamente. Quando Cristo veio, Ele trouxe salvação, mas um dia Ele voltará para trazer juízo para aqueles que não creram nele como seu Salvador. Esta é a palavra bíblica. E, meus irmãos, lembrando de Jeremias uma última vez, quando Jeremias estava pregando, dizendo, o juízo chegará, havia falsos profetas, como diz, que diziam, o juízo não chegará. E hoje ainda há falsos profetas que dizem, não se preocupe, viva a vida como você bem entender, que Deus é amor e salvará todo mundo. Isso não vai acontecer. Alguns serão salvos e outros não serão salvos. E o que marca a nossa salvação, meus queridos, é como nós respondemos ao chamado do Evangelho. Se respondemos com arrependimento ou fé, ou se desprezamos a palavra do Senhor. Termino perguntando, qual é a sua reação? Iremos cantar um hino que diz, tudo entregarei, e logo após iremos orar a bênção final neste culto. Deus abençoe. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo
tudo entregarei. Que de fato possamos entregar nossa vida, nosso coração nas mãos do nosso grande Deus. Iremos orar agora, encerrando este momento, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. E minha palavra final a todos aqueles que têm acompanhado nossos cultos, amigos e membros da Ibavib, que possamos andar na comunhão do Senhor, andando em piedade, piedade pessoal, piedade familiar, e assim caminhemos até aquele último grande dia. Oremos ao Senhor. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que fala conosco por meio do Teu Espírito Santo, que possamos ouvir a Tua doce voz e caminhar pela Tua vontade. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.